Só um aviso rápido no início do vídeo. Eu tinha planejado o especial de 5.000 inscritos, eu já tinha gravado, só que deu alguns probleminhas. Primeiramente porque o meu mic ficou horrível. Trocaram uma ideia algumas vezes, mas o Jack é meu amigo do ensino médio. E ainda assim, por mais que ele tenha ficado completamente decadente, eu pensei em tentar fazer alguma coisa, tentar dublar por cima, sei lá. Eu tava planejando isso. Eu tinha começado a edição, só que basicamente o meu PC, ele morreu. Ele foi de base, foi de F, foi de arraste pra cima, enfim. Acontece que ele ficou no suporte técnico por umas 2 semanas, até eu conseguir resolver. E aí, no momento que eu tô fazendo essa gravação, foi quando tudo resolveu e aí eu consegui produzir esse vídeo. Mas como já tinha passado o time do evento e tudo mais, eu resolvi deixar pra lá. Mas caso vocês queiram, eu posso gravar um vídeo separado com eles, porque eu não tinha feito esse vídeo sozinho, eu tinha feito com os 2 amigos meus. Mas o vídeo, ele ficou tão engraçado que eu fiquei com muita dor no peito por não conseguir produzir esse vídeo. Mas caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo separado com eles e a gente contando algumas coisas. Enfim, fica à mercê de vocês. Esse vídeo, ele vai ser um pouco diferente do tipo de vídeo que rola aqui no canal. Ainda é aquela trocação de ideia que eu gosto de fazer, mas não é diretamente relacionado a desenho. Início do ano, muita gente aproveita essa ideia de ano novo, vida nova, pra tentar mudar de vida. Quer começar algo novo, ou então quer dar continuidade naquilo que eles começaram a planejar, só que pararam de fazer ao longo do tempo. Porém, eu percebi que uma coisa que afetou bastante a minha volta também é pessoas com falta de perspectiva. Eu não quero entrar no mérito social e tal, até porque eu tenho consciência do que rolou nesses últimos anos. E, sinceramente, poucas pessoas elas saíram bem de tudo que rolou. Então, eu tenho consciência de que um dos principais motivos pelo qual as pessoas estão com essa falta de perspectiva é por simplesmente serem brasileiros. Mas, tirando esse fator, ainda eu sinto que uma grande quantidade de pessoas elas não possuem perspectiva de mudança, mesmo possuindo uma boa qualidade de vida. Então, esse vídeo ele vai ser meio que uma conversa, no qual eu meio que vou desabafar. Talvez esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, pelo menos eu espero. Mas de qualquer forma eu queria fazer esse vídeo. Ó, Pitbull. Lá é bem mais caro, eu acho. Tá sem? Bebida de macho alfa. Banana de comer? Comer bolo pra não derramar. Como que eu faço? Eu gravei mais da viagem em si, né, da trajetória, do que a gente já lá, porque eu achei mais interessante. E porque eu queria aproveitar o momento lá, né, em vez de ficar, tipo, correndo atrás de um celular o tempo todo, toda hora, só pra gravar alguma coisa. Porque a gente foi pra um parque aquático e, na maioria do tempo, a gente ia ficar dentro da piscina. Então, como que eu ia ficar andando com o celular nesse momento, né? Então, não rolou. E apesar da gente ter ficado pouco tempo, a viagem, ela foi muito boa. Principalmente o caminho, porque é muito da hora viajar e ficar olhando a estrada, olhando as cidades pela qual você passa e tudo mais. Inclusive, a gente passou por uma cidade no qual tinha várias construções e que mantiveram aquela arquitetura mais antiga. E, cara, eu achei lindo pra caramba. Olha, nós estamos em Nova York. É Londres, que tão Big Ben. A gente parou também em uma loja de beira de estrada, no qual eu acabei achando um par de brincos de nada mais nada menos do que o WhatsApp. Você quer ir lá, Kel? Eu aceito. Você deixou parar o carro aí ligado. Ao longo da viagem eu fui vendo cada coisa, cada momento, e a gente passou por muita área verde, muita fazenda. E a vista, ela era muito bonita.
Essa pandemia, ela prejudicou muitas pessoas. E eu me incluo nelas, porque eu passei 2 anos trancada dentro do meu quarto, trabalhando em um emprego no qual eu detestava. Quem me conhece ou quem me conheceu nessa época de pandemia, sabe como era. Porque, tipo, eu acordava, eu sentava na minha cadeira, porque o meu espaço de home office fica literalmente na frente da minha cama. Então eu acordava, eu sentava na cadeira, eu trabalhava até encerrar o meu horário, e aí depois eu só literalmente virava a cadeira e deitava na cama pra ter um outro dia. Eu passava quase 24 horas dentro do meu quarto. Tinha algumas ressalvas, que eram os momentos que eu saía pra pegar alguma comida ou então cuidar da minha higiene. Mas na grande maioria eu ficava só dentro do meu quarto. Quem trabalha com atendimento ao cliente, ele sabe o tanto que é frustrante e desgastante você tá vivendo nessa situação. E isso acabava me consumindo cada vez mais. Chegava dias em que eu sentia vontade de abrir o portão aqui de casa e sair correndo pela rua sem rumo. Tipo, tudo isso porque eu não tinha nenhuma perspectiva de que isso ia mudar. Eu senti que a minha vida, ela seria só aquilo. Eu ia trabalhar em um emprego no qual eu odiava, até chegar um momento em que eu ia morrer por causa de alguma condição de saúde que eu tinha adquirido por viver tão mal. Eu acredito que uma pessoa, ela chega a morrer de verdade quando ela deixa de ter essa vontade de viver, quando ela deixa de ter essa perspectiva do seu futuro, de ter perspectiva de vida, e só foca em sobreviver, porque isso é meio que uma necessidade biológica do nosso corpo. E de certa forma eu tenho medo disso, sabe? Medo de ser apática com a vida. Apesar de tudo, eu gosto de alguns momentos. Eu gosto de momentos em que eu vejo um vídeo muito engraçado e aí eu passo mal de rir desse vídeo. Ou então quando eu pego um ônibus vazio em dia de chuva e aí eu me sento na janelinha do ônibus e eu fico vendo a paisagem enquanto o ônibus passa. Eu gosto de comer uma comida muito gostosa. Ou então quando uma pessoa chega em mim e elogia o meu trabalho. Eu gosto disso, eu gosto dessas sensações, sabe? Desses momentos de alegria. E eu acredito que as pessoas, elas precisam renovar esse desejo de continuar. É necessário você sentar e avaliar a sua vida, pra então você compreender se tá tão ruim assim. É incrível ver como muitas vezes a gente acaba cuspindo no prato que a gente come. Muitas vezes a dificuldade que a gente possui, ela não se compara com a dificuldade que outras pessoas passam. Quando eu tava a caminho da viagem, a gente passou por 2 acidentes, e em um desses acidentes, infelizmente, teve uma vítima fatal. E isso, obviamente, deixou a viagem com um clima muito pesado, porque tudo aparentava que a pessoa, ela só tava no lugar certo, porém na hora errada, porque era só uma pessoa com uniforme indo trabalhar ou voltando do trabalho. Eu não sei dizer. E posteriormente a minha mãe, ela começou a reclamar um pouco sobre essa demora pra chegar no destino. E aí, em meio a reclamações, eu só lancei, tipo, olha, apesar dos pesares, a gente teve 2 exemplos de pessoas que estão bem piores do que a gente. E aí ela só respondeu, é verdade. E isso meio que tornou uma frase marcante dessa viagem, apesar dos pesares. Apesar de tristeza, apesar de dores, pesares e afins, você tem que se reerguer, tá ligado? Apesar da gente estar demorando pra chegar, a gente tava bem, porque a gente tava de carro, íamos para um lugar que a gente teve condição de pagar. Em geral tava bem, tipo, ninguém tava doente nem nada, enfim, apesar disso, a gente tava bem, sabe? E se tava tudo de boa, e somente algo relativamente simples como a demora era a parte negativa, por que reclamar disso, saca? Apesar dos pesares, a gente tá bem. Eu não quero passar aquela ideia do tipo coach no qual ele chega e fala, nossa, eu sei que a sua vida é toda fodida, mas pense positivo, se olhe no espelho e grite, eu posso, eu consigo, eu quero. Não, eu quero meio que passar a ideia de realismo, no qual é necessário você avaliar a situação no qual você se encontra, e você tem que tirar os pontos negativos e os pontos positivos dela. É importante você fazer uma avaliação da sua vida, independente do que seja, você colocar os pontos negativos e positivos na balança para então ver o que pode ser feito. Muitas pessoas, elas fazem isso geralmente no início de algum ciclo, né, seja algum início do ano, início da semana, enfim, mas muitas não costumam enxergar a parte positiva dela. Talvez o problema pra você que começou um emprego novo seja a locomoção, mas parando pra pensar, pelo menos você tem um emprego. Eu não quero romantizar o sofrimento, obviamente, até porque se eu tivesse como viver a vida da maneira mais fácil possível, eu com certeza viveria. Mas eu tô falando da realidade, de você compreender a sua vida em um contexto mais geral, pra entender se realmente cada decisão que você tomar, cada coisa que você for começar a fazer, realmente vale a pena você começar.
Uma coisa que a minha mãe, ela sempre fala pra mim é que se depender de mim, eu tenho que ir atrás e tentar resolver. Mas se não tá nas minhas mãos, por que eu vou me preocupar com isso? Posteriormente, eu acabei descobrindo que isso é uma das bases do pensamento estoico. E por mais que a minha mãe, ela seja bem religiosa e, de certa forma, não acredite em filosofia em si, ela me passou esse ideal filosófico meio que sem querer. O estoicismo, ele é uma filosofia muito interessante. E é algo que eu tô tentando praticar atualmente. Pra quem tá boiando em tudo, o estoicismo, ele seria uma filosofia que prega a prática de um pensamento mais racional, no qual o que acontece na sua vida, de certa forma, possui um motivo, sabe? No qual você pode focar naquilo que tá sob o seu controle e começar a aceitar o que não tá. Dessa maneira, você meio que começa a compreender e aceitar coisas que muitas vezes não dependem de você pra tá acontecendo. Como uma pessoa que sofre de constante ansiedade por causa de algumas condições de saúde, eu sei o tanto que é um porre você ficar à mercê de preocupação e de problema. E que muitas vezes essas coisas não são culpa sua, não é por sua causa. Muitas vezes você se irrita e acaba se frustrando por culpa de outras pessoas ou de outras questões que não dependem de você. Muitas vezes depende dos seus pais ou então do seu chefe, do seu professor, enfim. Se algo não depende de você, por que você vai se preocupar com aquilo? Eu sei que não é tão simples assim, é tipo aquela frase: poxa, você tá triste? Fica feliz. Yeah! Mas é uma base, saca? Um pontapé inicial pra você começar a mudança. Se uma questão de saúde depende de você, o que é necessário você fazer pra mudar? Você tem que fazer um exame, você tem que fazer uma consulta, ou você simplesmente tem que dormir um pouco mais? Um aprendizado que eu peguei nessa viagem foi a perspectiva. Você começa a avaliar a sua situação em um contexto bem mais geral, pra tentar entender como tá a sua vida. Lembrando novamente que isso é só uma opinião minha, tá? Tira um tempo pra você analisar tudo, a sua vida social, sua vida amorosa, sua vida financeira. Coloca no papel os seus gastos, as suas metas, os seus objetivos a longo prazo e tente entender como lidar com cada um desses fatores. Analisa as questões que te prejudicam e te impedem de seguir adiante. E tenta ver se essas limitações, elas dependem de você para acabar ou se depende de outras pessoas. Baseado nessa análise, você consegue ter uma nova perspectiva de vida. Eu acredito seriamente que a nossa felicidade e as nossas realizações dependem de nós mesmos. Se precisar de algo, corre atrás, busca soluções e busca perspectiva diferente. Não viva naquela ideia chata de que, nada vai mudar, ou então, tudo dá errado, pra que eu vou lutar? Porque se pá, tem como mudar, tá ligado? Talvez o seu problema, ele seja tão simples de resolver que quando você avalia ele por uma nova perspectiva, você acaba percebendo que é algo tão simples de resolver que pode ser até cômico. Ou então, não é algo que depende de você. E por isso não tem motivo pra você ficar ansioso. Tenha novas perspectivas da sua vida e corra atrás de melhorar ela. Tenta viver bem, só não desiste, sabe? Só não desiste de viver.